Olá, paniquetes e paniquetos! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Quinto filme de uma franquia idealizada lá atrás, em 96, por Kevin Williamson e dirigida pelo cineasta Wes Craven, mas o primeiro sem o envolvimento dos dois. Williamson por vontade própria ou por decisão do estúdio, como também aconteceu no terceiro filme, e Craven, que vinha deixando sua marca desde o primeiro filme, não volta porque faleceu em 2015. Então o roteiro e a direção agora ficaram com a turma por trás de Casamento Sangrento. A receptividade parece estar boa por parte da maioria da crítica e do público, só que gostar é uma coisa, eu mesmo gostei, mas qual o tamanho desse gosto? Aí é que tá. Então, pra saber o que eu tenho a acrescentar sobre esse negócio, simbora! O filme dessa franquia que não presta é um pânico? Pânico dos outros é refresco? E Scream é sobre um gringo pedindo sorvete? Tudo isso e muito mais agora. 26 anos depois do primeiro massacre de Woodsboro, um novo assassino com a máscara do Ghostface volta a passar o gume na população, atraindo a atenção dos velhos sobreviventes que se unem aos novos pretensos sobreviventes para desvendar a identidade do vagabundo e interromper a onda de crimes violentos. Esse filme tá no cinema, mas se você quiser ver os outros filmes da franquia Pânico, porque não lembra ou porque gostaria de rever, todos os 4 estão no catálogo do Globoplay. Tem um link na descrição pra você já ir ali, ó, certinho. Mas é só isso que tem lá no Globoplay? Claro que não! São milhares de filmes e séries originais do Globoplay e produções de Hollywoodsons e de todo mundo. Tanto obras recentes quanto clássicas. E pra você que quer ainda mais conteúdo, lá você também vai achar alguns planos para incrementar o seu Globoplay e em vez de ter várias assinaturas de streamings, você pode fazer combos, adicionando ao Globoplay, por exemplo, o Telecine, o Disney Plus, Discover Plus, Combate, Premiere e ou canais ao vivo como Multishow, Globo News, Sport TV 1, 2, 3, GNT, Viva, Globo, Globinho, Megapix, Universal, Studio, Sci-Fi, Canal Brasil, Off, Futura, Bis e mais na tela. É coisa aí pra você não ter mais do que reclamar de falta de conteúdo. E fechando esses combos, como eu disse, a sua conta vai ficar mais barata do que sair assinando tudo separado. Dá aquela clicada gostosa no link aqui abaixo para conhecer todos os planos e ver os preços e ver o que vale a pena para você. E não deixa de ver os filmes de Pânico por lá também. E agora sim, vamos lá para nossa análise. Como eu sempre fui muito medroso pra tudo, a franquia Pânico marcou a minha adolescência por ter sido com ela que eu comecei a criar coragem pra ver filmes de terror. Ela me ajudou porque, além de ser bobagenta e mais dedicada a assustar momentaneamente do que a tirar noites de sono, era também um projeto metalinguístico e cheio de referências ao gênero, explicitamente no texto ou implicitamente através dos recursos narrativos, como por exemplo nas subversões dos clichês ou até nas reafirmações deles. E isso me gerou curiosidade para ir conhecendo as obras referenciadas e o uso de tais clichês em outras circunstâncias. E claro, isso não aconteceu só comigo. Tanto que o filme original conseguiu deixar sua marca na história do cinema ao reerguer o subgênero do slasher que estava em queda desde o final da década de 90. E as sequências de Pânico se viram para manter o original sempre em alta e em relevância até hoje, já que os filmes fazem questão de sempre se referir aos eventos do primeiro. E o curioso é que a franquia Pânico conseguiu esses feitos com tramas super simplórias e básicas. Eu sempre me entusiasmo com os filmes, mas eu tenho convicção de que boa parte disso é por mero apego nostálgico, pois o primeiro filme já aproveitou quase a totalidade do potencial que a premissa prometia. Ele é o grande filme. O resto que vem depois, fica reaproveitando a fórmula e espremendo a laranja até o bagaço. E eu digo mais, Pânico só continuou indo aos cinemas e não azedou no home video, porque em meio às fórmulas repetitivas, os filmes de Pânico tem uma característica que sempre traz algum frescor de novidade. A autoconsciência como episódios de uma franquia de terror slasher adolescente, bobagento e autorreferenciativo. O original comenta sobre o subgênero slasher e sobre o gênero de terror em si. A continuação chegou comentando sobre continuações. O terceiro comenta sobre trilogias. O quarto sobre franquias desgastadas e ressuscitadas com atualizações depois de um certo tempo. E o quinto é sutil a diferença para o quarto, mas talvez ela esteja no fato de agora passar a comentar sobre a onda de reboot sequências. Se bem que, se pensar direitinho, o quarto meio que já fazia isso. Tá, então na verdade o que dá identidade ao Pânico 5 é o comentário sobre a relação do público com a obra, o que evidentemente sempre existiu. A diferença é que antes os estúdios e os criadores não tinham tanto contato com uma resposta do público tão explícita. Eles tinham que tentar decifrar o que as bilheterias diziam. Mas hoje, as manifestações não apenas são explícitas, como
são extremamente passionais por parte de um galerê, como se sua própria qualidade de vida dependesse realmente da qualidade dos filmes, ou como se seus passados de fato fossem estragados se vissem alguma obra que divergisse daquilo que eles se apegaram. E esse feedback, além de direto e reto, é democrático, pois do mais sensato ao mais fanático, todo mundo ganha voz igual na internet hoje em dia. Então, Pânico 5, criando até uma rima curiosa com Matrix 4, traz uma resposta a esse comportamento alucinado do fã que quer controlar o rumo da obra de acordo com seus apegos nostálgicos e se nega a aceitar novidades e surpresas. Mas como é que o filme faz isso? Ao meu ver, se sacrificando como uma espécie de filme Marte, já que intencionalmente evita ser inovador e revolucionário para então, através da metalinguagem, mostrar ao público radical apegado ao passado que se os filmes forem feitos apenas para satisfazerem seus apegos nostálgicos, a criatividade vai pra vala e a mesmice sem graça vai imperar. O controverso é que, em vez de mostrar isso tomando riscos e explorando a criatividade para mostrar, olha, por esse caminho aqui é que pode funcionar, a trama de Pânico 5 parece querer dar a sua lição punindo o espectador com a mesmice, pois o tempo todo o roteiro procura refazer os passos dos antecessores, em estrutura, em dinâmicas, salvos alguns singelos momentos rebeldes. Aliás, alguns não. Tem uma passagem verdadeiramente rebelde aqui. De resto, sobra muito pouco de novo nessa nova trama. O pouco que tem a acrescentar tá na interação entre novos e velhos personagens, mas são breves os momentos inspirados e logo tudo acaba desaguando nas mesmas e batidas dinâmicas de vítimas após vítimas, omissão e passividade investigativa por parte da polícia, acusações mútuas. Você é um assassino por causa disso. Não, é você por causa daquilo. Pra ficar jogando o nosso desconfiômetro pra lá e pra cá, correlações conscientemente expositivas com filmes de terror e só. E tudo daquele mesmo jeitinho. Tem um ataque ali no primeiro, depois todo mundo fica sabendo, aí eles começam a debater na escola, aquele grupinho que se fecha ali e vai se tornar o alvo. Aí chega um veterano, depois chega outro veterano, aí se reúnem os 3 veteranos e vai esse derramamento de sangue pra chegar no final ter aquela revelação bombástica, explicação do plano e blá blá blá. E o assassino que era tão genial e sorrateiro durante todo o filme de repente se torna um completo banana. Agora, pro agrado de muita gente, é que tudo isso que eu acabei de falar é muito Pânico. Então eu entendo a razão pela qual muita gente está gostando desse filme. Sem falar que a direção teve muita sensibilidade para envolver o filme numa atmosfera tão autêntica que ele parece ter sido dirigido pelo Wes Craven. Pânico 5 carrega com perfeição aquele tom que mistura um quê de farsa sarcástica com o perigo, que apesar de estar numa trama em que os personagens não parecem levar assassinatos muito a sério, quando eles chegam, eles realmente impressionam pelos requintes de sadismo do bandido, que não se satisfaz em esfaquear para matar, mas faz questão de criar peneiras humanas e ver a vítima sofrendo até finalmente decidir dar o golpe fatal. E eu posso estar enganado, mas esse me pareceu o episódio mais perverso e gráfico da franquia até então. Uma atualização que se beneficia dos efeitos visuais de hoje também. E os momentos que antecedem os ataques são tipicamente Wes Cravianos, estabelecendo muito bem um ambiente para então brincar com a intuição do espectador, deixando que a gente tente adivinhar de onde vai surgir o assassino e, consequentemente, o susto. E o que me faz rasgar muita seda para a dupla de diretores é que eles não se bastam numa mera emulação mecânica de estilo. Eles demonstram entender o estilo em si, pois são capazes de improvisar e subverter as técnicas e recursos. Como acontece naquela cena em que o personagem loirinho estava em casa e sua mãe saiu para comprar o jantar. A direção instiga mais um pouquinho, não só tirando o susto do lugar e do jeito habitual, como fazendo o personagem passar por um casaco preto o tempo todo, o que dá a ilusão de ser o assassino. Ou seja, mesmo sem os criadores originais, Pânico 5 preservou com perfeição a identidade da série, o que é maravilhoso no quesito narrativo. Aí eu não tenho do que me queixar. De verdade verdadeira, gostei muito do que os novos diretores fizeram aqui. Não apenas criaram uma unidade com o resto da franquia, como ainda conseguiram dar um sutil toque próprio que encaixou até como uma atualização. Pra mim, o que pega, e eu volto a bater nessa tecla, é quando o roteiro tenta fazer o mesmo. E o que aconteceu? A trama caiu no completo mais do mesmo. Sim, era isso que eles queriam pra fazer valer aqueles tais comentários sobre repetição que só servem pra agradar fãs apegados. Mas isso é lindo na teoria. Na prática, isso criou um filme todo repeteco apenas em favor de uma simples mensagem. Uma mensagem que serve para dar patada em fã chato. E o mais deprimente é que essa mensagem é encaixada porcamente num terceiro ato
podre. Eu diria que a revelação final aqui é facilmente a pior da franquia. E olha que eu não sou muito fã do terceiro filme, viu? Mas até ele tem um final melhor. E o final daqui é ruim tanto por todo o contexto envolvido, como pela forma telegrafável como tudo é puxado. É muito alarde pra algo tão pífio. E eu juro a vocês que automaticamente a minha reação foi: só isso. Aí, no meio desses investimentos tronchos, Pânico 5 acaba desperdiçando o potencial tanto do elenco velho quanto do elenco novo. Os velhos, por não receberem tanta atenção, nem mesmo para parecerem suficientemente incomodados ou preocupados com um novo assassino surgindo no pedaço pela quinta vez, com exceção do Dewey, que é o único veterano que demonstra sentir o perigo e o problema de forma mais crível. Mas a Sydney e a Gale, aí não. Elas caem de paraquedas na trama e mesmo que já estejam acostumadas, o mínimo seria encarar a situação como um fardo, do tipo: Ah não, gente, de novo não, mais um maluco. Mas não, elas agem como se estivessem numa gincana escolar de caça ao tesouro. E os novatos, o roteiro acredita serem interessantes o suficiente para segurar a barra. Mas não são, não. Eles não conseguem cativar o bastante porque suas participações são fragmentadas, pinceladas aqui e ali. E porque quando fazem alguma coisa, ou é algo completamente tanto faz, muito bobo, ou é algo completamente estúpido. E olhe que a história pessoal da protagonista é bem promissora, mas infelizmente para por aí, só na promessa mesmo. O que compensa um pouco é o esforço da direção, que consegue tirar leite de pedra pra gente sentir um mínimo de empatia com o risco que eles estão correndo, e assim a gente possa sentir um mínimo de tensãozinha. Pânico 5 tem uma direção perspicaz que podia fazer dele realmente Felomenilson, mas com um roteiro autossabotado com o qual eles tiveram que trabalhar, pra mim não tinha como o filme ser mais do que ele é, uma mesmice total. Ainda assim, eu preciso ressaltar: por ser um filme tipicamente Pânico, e eu gostar de Pânico, eu confesso que eu acabei gostando do filme. Eu saí da sessão com aquela sensação: já vi esse filme, é muito repeteco, é muito tanto faz, mas eu gosto. Fazer o quê? E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. E na descrição tem um link do Globoplay para você conhecer todos os planos, assinar, e você que já conhece e já assina, todos os filmes da série Pânico, do primeiro ao quarto. Esse quinto tá no cinema. Belezures! Oh, Yelson, então! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa!